bem-vindos. Você está ligado na Plena TV, uma emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. O nosso entrevistado de hoje é médico, graduado pela Faculdade de Medicina de Campos, especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre em endocrinologia pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Campos. Ele é o doutor Guilherme Alcântara Cunha Lima. E o tema da nossa entrevista é diabetes. Olá, doutor Guilherme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir ao nosso programa. Quer falar com nossos telespectadores? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu também te parabenizo por esse veículo, pelo seu trabalho, bastante importante, né? Trazendo informações tão relevantes para a nossa sociedade, né? Que são bastante úteis no dia a dia, temas importantes que o senhor está sempre ajudando a divulgar. Eu agradeço o convite. Muito bem. Você telespectador, a senhora, a dona de casa, esse programa tem grande validade, grande valor para você e sua família. O doutor Guilherme vai falar sobre um tema muito importante. Provavelmente você conheça alguém, ou até mesmo na sua família, tem alguém que sofre desse mal chamado diabetes. Então, presta bem atenção que ele vai dar muitas coordenadas para esclarecer algumas dúvidas para você. Doutor Guilherme, o que é diabetes? Como o senhor falou, é difícil alguma família não ter algum paciente ou não conhecer alguma pessoa que tem diabetes, né? Porque diretamente ou indiretamente a gente vai acabar lidando com o diabetes, seja dentro de casa ou seja com algum familiar ou algum parente. O diabetes, a grosso modo, é uma doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue e atinge cerca de 7 a 10% da população. Por isso, uma prevalência alta, né? Bastante comum. No Brasil, estima-se que em torno de 13 a 15 milhões de pessoas sejam diabéticas. Sim. A diabetes como é uma doença crônica, né? Poderíamos dizer assim? Sim, com certeza. Ela pode ter os episódios agudos, mas... né? Certamente, o diabetes tem período de agudização, mas se caracteriza por ser uma doença crônica, neste momento, nos dias atuais, com perspectiva de tratamento, porém ainda não de cura. Muitas vezes é uma doença silenciosa, né? Quais são os principais sintomas do diabetes? O senhor falou, já adiantou, só para ilustrar, estima-se que 1/3 da população seja diabética e ainda não tem um diagnóstico, exatamente por ser uma doença oligossintomática, ou seja, o paciente pode ser qualquer um de nós que faz um exame de rotina e se depara com um valor de glicose no sangue elevado. Os sintomas clássicos geralmente ocorrem naquele diabetes mais avançado, onde o valor da glicose no sangue já está bastante elevado. E aí o paciente começa a sentir fadiga, desânimo, formigamento nos pés e aqueles achados clássicos que são ingerir mais líquido, né, muita sede, muita fome, mas mesmo comendo, o paciente perde peso pelo consumo, que é a falta da insulina, que é o hormônio regulador do diabetes, vai resultar, e acordar à noite para fazer xixi. São sintomas tardios. Geralmente, o paciente se depara com um diagnóstico no exame de sangue por ser assintomático. Na diabetes, me parece que existe mais de um tipo. Que tipos nós temos de diabetes? Existem vários tipos de diabetes, mas classicamente, aqueles que são os mais comumente encontrados são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 ocorre mais na infância e na adolescência. Ele surge subitamente, então esse já é um quadro clínico mais agressivo, daqueles clássicos
que a gente falou, né, sintomas de perda de peso, ingerir muito líquido, comer bastante, né, são esses sintomas clássicos, urinar bastante, que surge subitamente Perda na de infância. consciência pode ter em algum caso? Em 20% dos casos, o paciente é diagnosticado dentro de ambiente hospitalar com uma complicação chamada cetoacidose diabética, onde o quadro cursa com alteração do nível de consciência. No tipo 2, que é o mais comum, atinge 90% das pessoas, aí sim, geralmente o diagnosticado na fase adulta, num paciente que geralmente é pouco sintomático e se depara com um resultado como a gente informou agora há pouco. A diabetes, então, é uma alteração da glicemia, né, da glicose no sangue. Agora a gente vê umas campanhas aí, eu tenho dúvidas sobre a validade, a eficácia dessas campanhas, porque me parece que em determinada hora do dia, aquele padrão de tanto, até tanto seria normal, né, até 99, né? Isso. Micrograma por mililitro, é isso? Miligrama por decilitro. Miligrama por decilitro. Ali seria em jejum, né? De 12 horas no mínimo, é isso? É. Mas essas campanhas, me parece que ela é feita com qualquer pessoa que acabou de tomar um caldo de cana. Então a glicemia dele vai dar alterada e é um falso diabetes. Isso? Isso, exatamente. Essas campanhas elas são muito interessantes desde que sejam passados para a pessoa que foi examinada naquele momento, seja passada a informação correta. O diagnóstico ele requer exame de sangue. Então, pontinha de dedo, né, furar o dedo para saber quanto está a glicose, serve e é muito útil para controle de tratamento. Seria para aquela pessoa que já tem o diagnóstico... Já toma remédio. Já toma um remédio, está em tratamento e eu quero avaliar a eficácia do tratamento. Se precisa tomar uma dose ali... Exatamente. Exatamente. Tem que ajustar medicamento, avaliar a dieta, o que está acontecendo para que eu possa melhorar o tratamento dessa pessoa. O exame de sangue é quem vai dar o diagnóstico. Fazer exame de ponta de dedo para rastreio é importante porque num paciente com um valor muito elevado, eu posso passar a informação de que essa pessoa precisa persistir, né, e investigar além daquele exame de rastreio para avaliar se ele não tem um diagnóstico de diabetes e se não é aquele 1/3 da população diabética que não sabe que tem diabetes. Então é importante como rastreio, mas a gente não está autorizado para dar diagnóstico a partir da ponta de dedo. E os valores da ponta de dedo têm que ser bem avaliados, porque eu tenho que considerar exatamente o que o senhor falou. O jejum. A pessoa está em jejum? Se não está em jejum, o valor de corte é diferente. Muitas vezes a gente recebe em consultório um paciente que estava passando na rua, furou o dedo, deu 100 e alguma coisa na ponta de dedo, e alguém vai lá e avisa que essa pessoa é diabética. Ela não é diabética. Ele tinha acabado de comer, estava em um nível de estresse. Então tem uma série de variáveis que tem que ser considerada na hora de passar a informação para o paciente. Quer dizer, é a chamada curva glicêmica que vai confirmar se realmente tem essa tendência? O diagnóstico do diabetes, ele requer 2 critérios. Não basta ter um critério apenas. Se o paciente tiver no exame de sangue uma glicemia igual ou maior do que 126, e esse exame for confirmado, estou autorizado a dizer que o paciente é diabético. Tem um outro exame chamado hemoglobina glicada, que avalia a média da glicose. Se tiver igual ou maior do que 6,5 repetido e confirmado. Tem o exame da curva glicêmica, que é onde a gente colhe o sangue, toma um líquido rico em glicose e aí reavalia, colhendo um novo exame de sangue 2 horas depois, se tiver igual ou maior do que 200. E somente eu posso dar o diagnóstico, somente um critério diagnóstico, só basta um, caso o paciente faça um exame de sangue a qualquer horário do dia, independente de estar ou não em jejum, a glicemia der acima de 200 e esse paciente tem aqueles sintomas típicos. Urina muito, toma muito líquido, está perdendo peso, acorda à noite para urinar. Esse paciente basta um critério para eu dar o diagnóstico de diabetes. Como toda doença, o tratamento, quanto mais precoce, né, melhor para
evitar efeitos durante a vida, sequelas, né? Qual a importância de tratar o diabetes? Exatamente. Por ser assintomático em boa parte dos casos, estima-se que o indivíduo diabético ele perca em torno de 7 a 10 anos até ele fazer o diagnóstico. Então, eu faço o diagnóstico hoje, esse indivíduo já era diabético há muito tempo. E o problema é que o diabetes está relacionado a uma série de complicações. Muitas vezes o paciente diabético, ele, ao descobrir o diagnóstico, ele já tem complicações. E a importância de tratar é exatamente minimizar o risco de complicações. Essas complicações podem ser prevenidas no tratamento, quanto mais precoce, melhor, do diabetes. Quanto mais precoce, mais fácil de prevenir, e ao ser diagnosticado, elas podem ser tratadas também. Esse tratamento é medicamentoso e também com dieta, provavelmente, né? Exato. Tratamento do diabetes, ele sempre tem que envolver mudança do estilo de vida, então orientar adequadamente dieta, prática de atividade física, caso o paciente não tenha alguma contraindicação para fazer, evitar tabagismo, etilismo. Então tem essa mudança do estilo de vida que é crucial no tratamento, associada ao tratamento medicamentoso. E nós pesquisamos em todo indivíduo diabético essas complicações, diagnosticando, existem alguns tratamentos específicos para cada complicação, onde a gente consegue melhorar o desfecho do paciente e reduzir o risco de agravamento dessa complicação. Eu conheço uma pessoa que tem retinopatia diabética. É uma sequela terrível da diabetes. Essa pessoa, coitado, tinha uma vida normal, um rapaz relativamente jovem, 40, 50 anos, perdendo a visão completa com essa retinopatia, né? O diabetes é a principal causa de cegueira na idade adulta, né? Então, na infância não, mas na idade adulta é a segunda principal causa de cegueira. E é uma complicação, a retinopatia, que surge de forma indolente. Então é muito importante o paciente diabético, já ao diagnóstico, fazer um exame oftalmológico de forma anual. Mesmo que dê normal, eu já sei que esse paciente no próximo ano vai precisar fazer uma consulta com o oftalmologista, avaliar o fundo de olho e, diagnosticando achados ao fundo de olho relacionados ao diabetes, fazer o tratamento específico, que é um tratamento oftalmológico. O problema é exatamente por ser assintomático, o paciente não percebe nada, o diabetes está mal controlado muitas vezes, e ao perceber o paciente já tem a retinopatia diabética avançada, que pode cursar, dentre outros problemas, com cegueira. Me parece, no serviço público existem os programas, né, de saúde, o Hiperdia, que cuida, né, da hipertensão e da diabetes, e parece que deveria também ser associado a algum exame oftalmológico de rotina, né, pelo que o senhor está falando, mas me parece que é meio complicado isso. Sim, eu faço inclusive parte do Hiperdia. Sim. Né? Eu sou vinculado à Secretaria de Saúde, né? Sou servidor público, faço parte do Hiperdia, né? E o nosso polo, felizmente, tem um oftalmologista que trabalha em conjunto lá comigo, me ajuda bastante. Então eu, particularmente, não tenho tanta dificuldade em obter a consulta com o oftalmologista. Mas outros polos, infelizmente, eu sou agraciado com isso, né? Mas o ideal é que, sim, todos os polos tivessem endocrinologista, cardiologista, nutricionista, oftalmologista, psicólogo, educador físico, uma equipe multidisciplinar, porque vai muito além de cuidar da glicose. Eu costumo falar, né, quando eu dou palestras e converso com os pacientes, que o diabetes, a glicose é a causa, mas eu trato a consequência. Né? Então a consequência está no olho, está no rim, está no coração, está no pé, está no intestino. Né? Então eu tenho que tratar como um todo. Por isso a equipe multidisciplinar é fundamental. Existe cura para diabetes? Quais são as perspectivas futuras do tratamento? Nesse momento nós não podemos falar de cura. Nós podemos falar de tratamento, de controle.
mas tem muita coisa em relação à pesquisa hoje já avançando no sentido de cura, principalmente do diabetes tipo 1. Existem trabalhos, inclusive, onde um grupo brasileiro foi pioneiro, o pessoal de Ribeirão Preto, o Dr. Cury, que avalia transplante em pacientes diabéticos tipo 1 com resultados bastante promissores. Eu costumo brincar também, que eu falo que a minha grande esperança é, quando eu tiver velhinho, eu falar que eu sou do tempo onde se tratava diabetes com insulina. Com insulina. Hoje, né? No momento é o que nós temos, né, para tratar o diabético tipo 1. No diabetes tipo 2 existe a possibilidade, a perspectiva de utilizar alguns medicamentos, mas existem aí bastante coisa importante sendo estudada e eu acredito que no futuro nós vamos poder alcançar não só um controle melhor no tipo 2, como principalmente no tipo 1 a gente conseguir almejar a cura. A gente vê aí a evolução da tecnologia como um todo, a tecnologia em geral na medicina tem influenciado muito os tratamentos e o prognóstico de doenças, né? A gente está caminhando para o final do programa, doutor. Eu queria fazer uma pergunta final e deixar que o senhor fizesse uma mensagem também. Qual a principal mensagem para os pacientes diabéticos e para as pessoas com risco de desenvolver esta doença? Tenha um bom hábito de vida, uma dieta regrada. A dieta não é o diabético que tem que fazer, somos todos nós. Procure fazer atividade física, evite estresse, combata o sedentarismo, o etilismo e o tabagismo e faça exames periódicos para que, caso você apresente alguma alteração da glicemia, essa alteração seja detectada precocemente, porque o quanto antes diagnosticado, melhor a perspectiva de tratamento e aí o diabético pode ter uma qualidade de vida tão boa quanto aquele indivíduo que não tem a doença. E o tratamento precoce vai minimizar o risco de sequelas, né? Certamente. Prevenir é melhor do que remediar e remediar precocemente certamente é melhor do que tardiamente ao diagnóstico. Doutor Guilherme, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Tenho certeza que foi de grande utilidade para o nosso telespectador. E eu sei que o senhor é endocrinologista que conhece muito bem outras doenças, né, de tireoide e etc. E eu queria desde já deixar um convite para o senhor vir ao nosso programa oportunamente, falar de outra doença na sua área e agradecer muito pela grande aula que o senhor nos deu aqui hoje. Agradeço muito o convite, já está aceito, né, porque a endocrinologia tem outros temas bastante importantes, bastante frequentes aí na população e trazer essa informação em saúde é sempre um serviço que nós devemos ter. Agradeço o convite, mais uma vez parabenizo esse veículo que o senhor nos disponibiliza aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana, aqui na Plena TV, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação.